Deu, Oi, Tati. né? Pronto. Vocês estão vendo bem minha tela aí? Sim, aham. Perfeito. Tá. Então, a gente vai finalizar a aula, né? Sobre o capítulo do Evangelho, amar ao próximo como a si mesmo. Como a gente conversou na última aula, e a Cris já iniciou a aula falando, né? Que eu quero... que, na verdade, a gente precisa interpretar como quero mudar o próximo e não a mim mesmo, e é muito isso, né? Porque conforme eu vou aprendendo a olhar para mim e verificar as situações que a minha mente está cristalizada, padrões de comportamento, padrões de pensamento, e que a minha mente está cristalizada, eu vou, a partir do momento que eu consigo identificar, a partir do momento que eu consigo conhecer, eu passo a me aproximar um pouquinho mais de mim. E quando eu me aproximo um pouco mais de mim, eu automaticamente me aproximo do outro também, porque eu passo a compreender porque que cada um tem as atitudes que tem, né? E também porque não existe como eu amar o próximo e querer fazer tudo pelo próximo se eu não tenho, se esse amor está ali dentro de mim soterrado e eu não tenho como acessar esse amor. Então, todas essas tentativas que eu tiver de amar ao próximo, elas vão se tornar algo derivadas de uma carência, né? Onde eu vou querer agradar o próximo, eu vou querer fazer de tudo de melhor para o próximo, mas no fundo escondendo um egoísmo, né? Enfim, uma arrogância absurda, porque vem da necessidade de agradar. Então, eu falei para vocês que eu gosto muito de um Instagram, de uma fonte, né? De um pessoal que faz a mesma coisa que a gente faz. Eles têm, na verdade, eles têm cursos, mas o deles é pago, né? O nosso é gratuito aqui. E eles têm um Instagram muito legal que eu gosto de tirar bastante referências, porque a maneira que eles trazem o conteúdo é muito legal. Então, eu trouxe uma série de falas de uma postagem que eles fizeram, que eu achei que tinha tudo a ver com a aula. Na aula passada, a gente já viu... opa! Ai, gente, aqui. Na aula passada, a gente já falou sobre esses dois, né? E agora a gente vai seguir em frente. E eles trouxeram a seguinte afirmação. Conforme eu aprendo a me perdoar, fica mais fácil perdoar os outros. Por quê? Porque a gente tem essa ideia de perfeição da gente mesmo, né? Que a gente sempre fala aqui, que ela é muito equivocada, né? E aí vem sempre um dilema de o que às vezes pode até causar confusão, de a gente pensar, poxa, mas a gente não é perfeito, Deus não criou a gente à sua imagem e semelhança, então nós não somos perfeitos. E somos perfeitos, mas nós não temos essa perfeição que a gente idealiza ter, né? A gente idealiza ser perfeito é uma coisa completamente diferente, e a gente idealiza a gente tem uma ideia de perfeição que ela é completamente equivocada, completamente distorcida. Então, quando eu tenho consciência disso e aprendo que toda essa ideia de perfeição que eu tenho de mim mesma é inatingível, eu começo a compreender o porquê das minhas atitudes, o porquê dos meus pensamentos, porque eu ajo como eu ajo, e começo a conhecer o porquê de cada atitude, de cada pensamento,
e aí sim eu consigo ser mais gentil, digamos assim, com a minha maneira de pensar e com a minha maneira de agir. Porque até para aprender a gente é arrogante, né? A gente quer aprender, a gente acha que a gente aprende um dia sem praticar, né? Entra em contato com informações e sem praticar a gente acha que vai sair acertando. Na verdade, a busca por diversos conhecimentos, às vezes ela não se dá pelo simples fato de conhecer, né? De aprender e tudo mais. A gente quer aprender para acertar, porque essa sensação de acerto, né? Essa sensação de poder nos causa, né? Nos faz bem. Então, acho que a gente precisa primeiro ter em mente para que a gente possa amar o próximo como a nós mesmos, né? Como a gente se ama, e para que a gente possa se aproximar da gente, é ter a ideia de que sim, somos perfeitos, mas não a ideia de perfeição que eu tenho na minha mente. Nós somos perfeitos porque nós somos, enfim, completos, né? E essa perfeição dentro da gente, ela é simples, ela é muito simples. E só que a gente não consegue enxergar. Então a gente criou uma imagem ali e da gente para não sentir todas as coisas ruins e toda essa revolta. E agora a gente fica muito difícil de saber quem a gente é e quem a gente não é, né? Então, reconhecer que essa imagem de perfeição que eu criei, ela é ilusória e aceitar e ter a humildade e a misericórdia suficiente comigo para aceitar que eu estou aqui encarnada, sou humana e a minha maneira de aprender aqui é através do erro, é um mecanismo, né? É uma ferramenta e que eu vou errar, mas que através do erro eu vou aprender, é muito fundamental. E através disso, conseguir me perdoar, saber que eu, por pura carência, ignorância, enfim, eu me coloquei nessa situação, mas que eu posso sim sair dela. E eu só vou conseguir sair dela a partir do momento que eu consigo me perdoar, porque automaticamente que eu me perdoo, e ele diz ali que fica mais fácil perdoar os outros, é porque as situações, da maneira que elas se apresentam, elas não vão mais me tirar, né, do meu centro. Cada momento que acontece, cada situação que acontece, o momento presente, como ele se apresentar para mim, automaticamente eu vou perdoar. Então, por isso que primeiramente a gente tem que fazer isso com a gente mesmo, senão a gente não vai conseguir praticar com o outro. É claro, eu estou falando de algo que é o ideal da gente seguir, que a gente vai chegar um dia, que a gente está no caminho, mas falta muito, muito, muito ainda. Mas a mensagem desse slide aí era justamente isso, assim, de que eu só vou conseguir algo com o outro quando eu conseguir perdoar a mim mesma. E aí não é o outro mais que vai me irritar, ou não vou querer mais mudar o outro e não a mim mesmo. Eu vou partir do princípio e da tomada de decisões através da compreensão. Compreensão de mim mesma, compreensão do meu papel no todo, a compreensão do próximo, a compreensão do papel do próximo no todo, e vou conseguir, então, não criar mais resistência a tudo que chega até mim. Isso só o Jorge, que a gente conhece, consegue, né? A gente ainda está meio longe aqui, meros mortais. Mas o estudar, o ter como objetivo todos os dias melhorar um pouquinho, e como é que eu melhoro todos os dias um pouquinho, né? Que é o que a gente estava falando acho que não sei se foi na aula de quinta ou na aula de terça. É aplicar tudo isso
que a gente, todos esses assuntos que chegam para a gente, é conseguir aplicar no dia a dia, desde quando eu acordo até a hora que eu vou dormir, né? E aplicar comigo, não querer aplicar com o outro, não querer tentar modificar o outro, não, é aplicar comigo, para que as situações externas a mim, elas possam se modificar também. Pode falar, Cris, por favor. Quando tu falas assim, né? Falta muito, muito, muito ainda. E por que será que falta muito ainda? Muito. Por quê, né? Opa, Helena. É porque existe uma parte ainda muito grande que é desconhecida para nós. Muito densa, né? E obscura, vamos dizer assim. Então, a gente trabalha numa superfície. Então, quando a gente lê tudo isso, parece, não é uma tarefa fácil, também não é difícil, mas exige muita atenção. Porque se existe uma parte que eu desconheço, eu preciso conhecer. Então, por isso se fala tanto em autoconhecimento, né? Mas esse é o ponto, assim, de não ficar na superfície. Porque, do contrário, a gente vai achar que está caminhando e, na verdade, não está saindo do lugar, né? É isso. verdade, Cris. É aquilo que a gente sempre conversa sobre a gente saber a real intenção por trás de todas as nossas atitudes e por trás do nosso pensamento, né? Uhum. Mas é que, na verdade, às vezes a gente não consegue enxergar. Não. Por mais que a gente se esforce, porque é um movimento que precisa ser sem esforço, né? E aí exige da gente um relacionar-se, né? Com esse bem, com essas informações que trazem. É como se tu estivesse preparando um sol e, de repente, né? Desponta alguma coisa que tu não esperavas que acontecesse ali. E aí esse desconhecido vai começando a despontar. E enxergar isso precisa de mansidão, de humildade, tudo isso que a gente fala tanto, né? Porque quantas vezes a gente afirma uma ideia ou defende uma ideia, né, com unhas e dentes e prega sobre aquilo, e para a gente é verdade. E dali a pouco a gente descobre uma outra verdade, né? E aí vem a história do nada, do não sei. Porque realmente, se eu me mantenho nessa posição de que eu não sei, eu estou aberta a todas essas descobertas, né? É Mas isso aí. mas é isso. Vamos em frente. Obrigada, Perfeito, Tati. Cris. Obrigada, eu. E quanto mais, falando de perdão, que a gente estava falando, né, do auto-perdão, e para a paciência ela não é diferente, né? Eu acho que caminha junto a gente praticar a paciência com a gente mesmo, porque como eu estava falando antes, a gente não vai ter contato com as informações e já aprender e sem praticar, né? Ou praticar uma vez só e ter a audácia de achar que a gente já aprendeu. Não, a gente precisa praticar e praticar muito. Mas a gente precisa estar disposto a praticar, porque exige atenção, como a Cris falou, né? A gente tem que estar sempre atento, porque tudo aquilo que passa na nossa tela mental, todas aquelas conversas e imagens, elas são muito atrativas e a gente deu muita energia para elas e dá muita energia para elas o tempo inteiro. Então, isso ocupa um espaço muito grande dentro de mim, né? Eu praticamente dou a maioria da minha energia para isso, né? Para acreditar isso, para viver isso. Então, mudar isso exige muita atenção, porque esse é o normal para a gente, né? Como a Cris também falou. Então, tentar, principalmente nos momentos enfim,
desafios que a gente tem, né? Não, a gente sempre fala aqui dos problemas, mas é isso, diante dos problemas que a gente tiver, onde a nossa mente está acelerada, onde a gente está tão acostumado a reagir, a gente parar e ter um pouquinho de paciência com a gente, né? E se colocar nesse movimento, como a Cris falou, como um aprendiz, porque se o meu problema é causado por raiva, se o meu problema é causado por impaciência, se o meu problema é causado, enfim, por arrogância, né? São todos vertentes da mesma coisa, eu não vou conseguir resolver com todas essas sugestões que a minha mente me dá, né? Porque a minha mente vai trazer mais desse mesmo, né? Então, a gente precisa ter a gente precisa conhecer todos esses movimentos da nossa mente para que a gente possa resolver os nossos problemas com uma energia, né, diferente do que criou. Pode falar, Cris, está com o microfone aberto aí. Nem sabia o Pang latindo, desculpa. Não, foi nada. E aí, continuando, se eu me permito sentir, fica mais fácil dar espaço aos sentimentos alheios, né? E a gente tem falado muito sobre o sentir aqui. A gente fala bastante sobre o pensamento, sobre os mecanismos da nossa mente, mas a gente também traz como chave, como base para esse autoconhecimento é o sentir, né? Seja o sentir coisas que nos agradam e sentir coisas que não nos agradam, né? E a gente tem, por impulso, o hábito de tudo que eu sinto e que me desagrada, eu afasto de mim. E tudo que eu sinto e me agrada, eu trago para perto de mim e quero continuar sentindo, né? Quero sentir mais, quero mais daquela sensação de prazer, né? E todas essas duas situações é muito importante que a gente entenda o nosso sentimento, né? Que a gente entenda o que está acontecendo ali dentro da gente, porque são esses sentimentos que motivam todas as nossas atitudes e as nossas escolhas. E então, quando eu estou diante de uma pessoa, de uma situação, e eu não quero ouvir o que eu estou ouvindo, eu sinto aquele desconforto, aquela agonia, e eu ajo de tal maneira, né? Enfim, não quero ouvir, não quero saber, ou eu sou reativo. Cada um tem uma maneira de lidar com o que não gosta, né? Mas é muito importante que a gente sinta tudo isso, para a gente entender de onde vêm as nossas atitudes, né? Esse sentir aí é a porta de entrada para que a gente possa entender o que a gente sente e para que a gente possa se aproximar da gente mesmo também. E conforme eu pratico a compreensão em meu processo... Opa, não consigo ler aqui, peraí. Só um pouquinho, pessoal. Aqui. Conforme eu pratico a compreensão em meu processo, posso lidar melhor com o processo dos outros. E isso é muito verdade, porque a gente... raríssimas vezes a gente se coloca no lugar do outro, né? Quando a gente se coloca no lugar do outro, é para falar sobre experiências nossas, para falar o que a gente sentiu, e acaba que o outro é só um mero instrumento para que eu possa novamente falar de mim, olhar para mim e verbalizar toda essa minha carência, né? Então, que a gente consiga fazer o contrário, né? Que a gente consiga compreender que as pessoas só fazem o que elas fazem e só agem como elas agem porque elas também estão tentando ser felizes, assim como a gente. A gente comete um monte de erros, a gente erra o tempo inteiro, e a gente espera, quando a gente erra, que as pessoas elas tenham compreensão. Mas nem a gente tem compreensão com a gente mesmo quando a gente erra, né? Na verdade, a gente só tem compreensão com a gente mesmo quando a gente erra, quando vem os escândalos, né? Não vou fazer propaganda,
Mas quando vem esse escândalo aí, quando vem a repercussão dos meus erros, é que eu coloco a mão na minha consciência e eu penso, poxa, eu errei e eu preciso mudar. Porque se não acontecesse isso, né, se um erro ele não ferisse essa imagem que eu criei de mim, eu ia continuar errando e não ia ter o interesse em mudar, porque eu só mudo quando aquilo me atinge, e quando aquilo me atinge e dói, aí eu mudo. Então, não é tão mais fácil a gente compreender a gente mesmo e ter paciência com a gente mesmo, para que a gente possa melhorar a nossa relação com a gente mesmo e a relação com os outros? É muito mais fácil, né? E a gente só consegue isso através da caridade com a gente mesmo e com o próximo. Jorge, tá tão quietinho aí? Vai falar alguma coisa? Não, tá tão maravilhoso que eu vou estragar, então só estou escutando aqui. Tá muito bom. E a propaganda, quem puder estar dia 31, às 3 horas da tarde no Ceará, vai escutar ela falar sobre o escândalo, tá bom? A primeira palestra da Tati no Ceará. Então agendem aí, dia 31, terça-feira, às 15 horas. Estejam presentes. Obrigada. Simples comercial. Eu vou estar lá, na primeira fila. Obrigada. Quem tem amigos tem tudo, é isso aí. Opa, eu acho que eu tô com o meu negócio aqui em cima. Eu não consigo ler. Se eu pratico me ouvir, fica mais fácil escutar os outros. E quando eu li isso, né, e trouxe isso para cá, parece tão simples, né, o ouvir, mas esse eu vou até pedir ajuda para o Jorge, mas o ouvir, a gente está acostumado, ele vem de um lugar muito raso, né, de um lugar muito raso e muito barulhento. Então, eu praticamente não consigo me ouvir. O que eu consigo ouvir é o ruído da minha mente, dizendo como eu tenho e como eu não tenho que agir, como eu devo ou não devo reagir. E se eu reajo de um jeito, ela me condena. Se eu não reajo, ela também me condena. Então, basicamente, o nosso ouvir, ele é muito de superfície, né? A gente ouve todo esse ruído mental, e muito pouco a gente consegue se escutar realmente, de verdade. Então, eu acho que um dos principais mecanismos, digamos assim, que vai me aproximar e fazer com que eu consiga me amar um pouquinho mais, e me aproximar de mim mesma, o quanto eu consigo me ouvir. Ou é a prática, né? Colocar isso em prática de me ouvir. Porque eu acho que todo mundo aqui tem atitudes muito parecidas, sabe? Só que quando é o outro que pratica, a gente condena, a gente julga, a gente não gosta, a gente taca pedra, enfim, a gente fala mal, e diante de muitas situações que a gente praticaria igual também, né? Então é muito mais fácil eu olhar para o outro, julgar, porque eu sei que eu faria aquilo ali, ou eu já fiz, ou eu pratico e aquilo ali me dói. Então, né, eu jogo muito para longe, eu sou o santo, eu não faço nada disso, né? Ao passo que se a gente conseguisse ouvir a gente mesmo, ouvir o que está acontecendo dentro do nosso mundo interior, a gente conseguiria essa compreensão do que a gente realmente é e compreensão do que a gente não é.
E aí sim a gente conseguiria escolher tomar as rédeas da nossa vida, né? Criar novos problemas e não os mesmos problemas que a gente está tão habituado a criar, sempre os mesmos, né? Então, eu acho que uma das chaves principais é a gente conseguir ouvir, e não esse ouvir raso, não ouvir da nossa tela mental, mas ouvir o que está acontecendo dentro do meu mundo interior. E me relacionar cada vez mais com esse campo. Se eu pratico a boa vontade comigo, posso agir de boa vontade com os outros, né? Que é a mesma coisa que a gente já falou. Opa. A harmonia, correlação... Gente, não estou conseguindo ver. Desculpa aqui, sou a tiazona dos eletrônicos. Aqui. A harmonia, correlação e correspondência entre os diferentes planos de manifestação, vida e existência. O que está em cima é como está embaixo. O que está dentro é como está fora, que é a lei da correspondência, que é a chave do capítulo, né? Amar ao próximo como a si mesmo. Não tem como o meu mundo exterior ser diferente da relação que eu tenho comigo mesma. Não tem como eu amar o próximo se eu não consigo compreender o porquê que eu não consigo dar o amor que eu tenho no meu coração. Se eu não consigo compreender o porquê que eu não consigo me amar, né? Não tem como. Eu não vou conseguir aproximar as pessoas de mim ou enfim, ser um indivíduo melhor se eu não me aproximar de mim mesma. Pode falar, amigo. Então, Tati, foi boa essa conversa toda, a correspondência, porque e realmente é disso que trata o capítulo. Então, vamos entender. Tem uma parte do capítulo que ela é feita pelo Fenelon. E o Fenelon ele diz assim, que a gente precisa amar realmente o próximo como a si mesmo. Mas quem é o próximo? É o nosso pai e mãe, é o nosso vizinho, é o cara do bairro ou é o universo inteiro? Então, o conceito que tanto Lázaro como Fenelon e como acho que Sansão querem colocar nesse contexto de amar ao próximo, que é o contrário do egoísmo, né? O capítulo ele fala do amor e do egoísmo, é exatamente que a gente é um centro, aí precisa entender isso, que está na correspondência. Nós somos um centro que precisamos nos expandir. Então, quando o Fenelon fala quem é o próximo, é o amigo, é o universo inteiro, é que eu preciso expandir o meu centro a partir do que eu pego todas as pessoas e trago para o meu coração, amando-as até mais do que a mim mesmo. Esse é o sentido de que eu pego o meu egocentrismo, que é o centro que eu sou, e não contraio ele em egoísmo, mas expando ele trazendo os contrários, que é a parte da harmonia que você falou ontem. E vou colocando todos no meu coração e amando cada contrário desse. Nesse amar cada contrário desse, eu expando o meu centro. E esse centro, ele pode se expandir até o universo todo, até quando eu ame todo o universo, todas as coisas que Deus criou. Esse é o sentido. Então, todos nós somos um egocentrismo, mas podemos ser um egocentrismo em expansão ou um egocentrismo que se separa. E no começo do capítulo ele até conta a história do cara que devia, que foi levado para o rei, e ele pediu clemência e o rei liberou. Mas quando chegou a vez que ele saiu da cadeia, ele encontrou alguém que devia para ele bateu e mandou prender. Então, ele pede uma clemência, mas na hora dele se expandir em amor para dar o perdão que ele recebeu, ele não consegue, ele se fecha em egoísmo. E isso é importante a gente entender, porque como é que a gente faz isso? A gente faz isso com as pessoas que a gente não gosta, trazê-las para o nosso coração. Por isso que a continuação desse aí é amar o vosso inimigo. Quando você ama
todos os contrários, todos os conflitos, e traz isso tudo para o seu coração, expandindo você em amor, criando uma expansão que vai incluir todo o universo. E aí você está incluso em Deus. Esse é o sentido desse amar ao próximo como a si mesmo. É realmente um processo de expansão do nosso centro em amor por todas as criaturas e por todas as coisas. E um dia chegaremos lá. Era isso, amiga. Obrigado. Obrigada eu, amigo. E até vem aqui no próximo... Deixa eu passar para cá. Opa. Vem a parte onde ele começa a falar do egoísmo e vem de encontro ao que o Jorge falou agora, né? Quem é o meu próximo? Quem está comigo ali também todos os dias, 24 horas por dia, desde a hora que eu acordo até a hora que eu vou dormir. Não são os meus pensamentos e os meus instintos, então eu só vou conseguir essa expansão que o Jorge falou, né? Quando eu conhecer, claro, eu vou expandir esse meu amor e trazer para perto de mim, atrair para perto de mim talvez as pessoas que eu não gosto para me reconciliar com elas, mas essas pessoas que serão atraídas para perto de mim são reflexos ou mostram arquétipos que eu tenho dentro de mim. Então, esse próximo, mais próximo aí de mim, está acontecendo dentro do meu mundo, que são todos os arquétipos, enfim, e tudo que eu utilizo, tudo que é do passado e do baixo, que eu ainda utilizo, né? Então, quando eu aproximar tudo isso de mim e der um novo sentido para tudo isso, é muito mais fácil eu me reconciliar com o próximo, né? Porque eu inicio o trabalho primeiro dentro de mim. Então, aí, como o Jorge falou, ele fala do amar ao próximo no início do capítulo, e depois ele traz a vertente do egoísmo, né? O egoísmo é o alvo para o qual todos devem dirigir as suas armas, né? As suas forças e a sua coragem. Por isso que eu falei que a gente precisa aproximar da gente mesmo tudo que a gente tem, tudo que a gente não quer olhar. Eu ia falar tudo que a gente tem de ruim, né? Que não deixa de ser. Mas tudo que a gente não quer olhar, tudo que a gente não gosta. E outro é um bom espelho para que a gente possa ter uma noção, um norte do que a gente não gosta de dentro da gente. Digo coragem porque esta é a qualidade mais necessária para vencer-se a si mesmo do que para vencer aos outros. E o processo é sempre com a gente mesmo, né? A gente está em luta, na verdade, no nosso mundo interior. O outro é só um reflexo da relação que eu tenho comigo mesmo. Então, por isso que é necessário muita coragem para eu vencer ali a mim mesmo, porque tudo que eu criei é ilusório. Então, exige muita humildade para admitir que a maneira com que eu venho levando a minha vida é ilusória. E que cada qual, portanto, dedique toda a sua atenção em combatê-lo em si próprio. Pois esse monstro devorador de todas as inteligências, esse filho do orgulho, é a fonte de todas as misérias terrenas. Ele é a negação da caridade. Vejam, a negação da caridade é simplesmente a ausência de caridade, né? Não enfim, é ilusório, não existe, porque se a caridade vem do amor, e o amor é tudo o que existe, né? Se Deus é tudo que existe, tudo que é, então a caridade é a negação, a caridade não é, a negação da caridade é simplesmente não ser. A gente escolher não ser caridoso, enfim, não ser tudo que vem do amor. Então, é a gente ser ilusório. E por isso mesmo, o maior obstáculo à felicidade dos homens. Porque como é que eu vou querer construir uma felicidade para mim negando a própria felicidade? Não tem como, né? De novo, a felicidade, ela vem do amor.
E se eu nego o amor, como é que eu vou querer a felicidade para mim? Não tem como a felicidade vir de outro local, a não ser do amor, né? Então, a todo momento que eu nego a felicidade, a todo momento que eu nego o amor, nego a felicidade, eu estou destruindo, não estou construindo. Então, se eu estou destruindo, estou caminhando, claro, para a felicidade, mas vou sentir ainda muita dor. Começai por dar o exemplo vós mesmos. Sede caridosos para com todos, indistintamente. Esforçai-vos para não atentar nos que vos olham com desdém. Deixar a Deus cuidar de toda a justiça, pois cada dia no seu reino ele separa o joio do trigo. Pode falar, amigo, por favor. Tati, dá para voltar naquele slide anterior? Eu só vou fazer uma reafirmação daquilo que você falou, mas eu queria salientar um ponto ali que é bastante importante, que a gente precisa Dá sim. Eu perceber. só tá travado aqui. É que eu tô sem mouse. Aqui. Agora acho que deu. Deu? Ah, tá. Deu. Esse filho do orgulho é fonte de todas as misérias terrenas. Então, veja, o egoísmo é a fonte de todas as nossas misérias. Isso quer dizer de todas as nossas doenças, de todas as nossas decepções, de todas as nossas frustrações. Não há nenhum sofrimento, nada que seja ruim, que não tenha um egoísmo. Então, ao invés da gente reclamar e dizer que a culpa é de A ou de B ou de C, seria bom a gente fazer o inverso, fazer uma expansão nossa, trazendo para nós todos esses contrários, que, como a Tati falou bem, está dentro de nós. E como ela falou muitíssimo bem de novo, é a negação do amor. Só existe vida, felicidade, alegria, paz, abundância, saúde no amor. Se você está negando o amor, você tem todas as misérias disponíveis, que é o que ocorre no nosso mundo. Seria bom prestar atenção nesse ponto. Não é? Quem não tem ainda uma noção do que seja isso? Todas as nossas misérias, as nossas dores, os nossos sofrimentos têm a causa no egoísmo. Todas. Então, como disse o próprio Evangelho, nós precisaríamos realmente dar uma atenção muito especial para isso. Muito obrigado, Tati, era isso. Obrigada eu, amigo. Esse é mais um spoiler da palestra de texto. E é isso. Cadê? Opa. É isso. Eu acho que esse é o último slide mesmo. Vou até ler de novo ali, que esse a gente não comentou. Começai por dar o exemplo vós mesmos. Sede caridosos para com todos, indistintamente. Vou falar uma coisa disso aí que, não sei, vou deixar uma pergunta aqui, né? Vocês respondam ou não, se quiserem também. Que eu quero ver a Helena falar também aqui nesses últimos minutos. Mas vocês conseguem perceber se vocês são caridosos com todas as pessoas ou só com grupos de pessoas que interessam mais a gente? A gente consegue praticar realmente a caridade indistinta, que é a real caridade, ou até para praticar a caridade a gente pratica de superfície? Fica o questionamento no ar. Esforçai-vos para não atentar nos que vos olham com desdém. A não reação, né? Da outra face. Deixar a Deus cuidar de toda a justiça, pois cada dia no seu reino ele separa o joio do trigo. E é isso, gente. Quando a mente estiver lá naquele turbilhão, quando a gente estiver ali no olho do furacão e
que a gente consiga experimentar. Eu sei que a mente, ela ainda tem, como eu falei antes, ela tem muita energia, ela tem muita voz, ela tem muita ainda velocidade, né? Então, ela ainda vai falar muito pela gente, mas que a gente consiga se desligar um pouquinho dela e acredite e confie em Deus e deixe que esse amor de Deus nos auxilie a resolver todas as questões da nossa vida, né? Que a gente consiga resolver como se Deus estivesse ali de mãozinha dada com a gente, que a gente tivesse a confiança, que a gente tenha a confiança de que só através dele e no caminho dele a gente vai conseguir atingir e alcançar o que é melhor para a gente. O que eu tinha para falar é isso, da aula. A Helena está com a mão levantada. Pode falar, Helena. Então, boa noite. Boa noite. Eu só queria fazer uma observação, assim, que até pouquíssimo tempo atrás, a palavra caridade, para mim, estava relacionada a fazer o bem, assim, tipo, dar esmolas, fazer trabalhos voluntários, doar agasalhos, entende? Então, faz pouco tempo que eu entendi, que eu comecei, né, não que eu tenha entendido de fato, mas que eu comecei a ver a caridade de uma forma diferente, né? Que a caridade, eu penso hoje, né, que a maior caridade está em aceitar as pessoas como elas são, em perdoar essas pessoas, perdoar assim, dar outra face mesmo. Eu acho que é pôr em prática o Evangelho de Jesus em todos os seus, do início ao fim, né? Porque não existe maior caridade do que essa, né? Tu olhar uma pessoa que está aí de repente está te ofendendo e tu enxergar esse ser humano que está aí como um sofredor, né? Porque a pessoa não é da natureza, né, da essência divina, a pessoa ofender ninguém, nem se exaltar, nem, né? Então, se isso está acontecendo, é porque ela não está bem, né? Porque tem algo assim que realmente ela está no sofrimento, né? Então, faz pouco tempo que eu comecei a olhar a caridade nesse sentido, assim, sabe? Só queria compartilhar isso mesmo. Obrigada, Helena. Muito obrigada. É isso, gente. Se vocês tiverem alguma dúvida, é só perguntar para o Jorge, que ele está aí disponível para responder todas as dúvidas de vocês, tá bom? Cris, tu vai eu trocar? vou passar para a Helena agora, mas eu gostaria de ler uma mensagem. Ela já foi escrita há alguns, acho que mais de um mês atrás, acho que mais. Mas eu estou sendo, acho que intuída, né? Não é hábito querer ler uma mensagem maior agora no meio da aula. Mas ele diz assim, só fechar minha câmera aqui. A distância entre saber e o querer mudar. Então, teu corpo físico se ressente por tudo que lhe impões. São as dores, os desconfortos, a sensação de desalinhamento. Tudo isso imposto pelos teus pensamentos, que insistem em encharcar teu veículo físico dos mais altos níveis de negatividade. É o pensamento que chega à revelia e não encontra impedimentos, ou seja, não encontra uma alma acordada e invade todo o sistema psíquico, provocando a desordem geral. Essa desordem, por ser persistente e intensa, desarmoniza toda a estrutura do ser, criando, perpetuando e agravando as mazelas psíquicas e físicas. Já sabeis de todas essas coisas, mas existe uma grande distância entre saberes e quereres a mudança. Todas essas informações chegam e esbarram numa vasta parede que foi construída milenarmente por ti mesmo. Tuas emoções são a porta de entrada para que a desordem se instale. Ainda te comprases no mal, tens prazer em sentir raiva, inveja, ciúme, desdém e todos os outros sentimentos inadequados que ainda persistes, que façam parte da tua existência. Não te dás conta que essa persistência te deixa obtuso, pálido e pasmado. Estás encharcado do que é negativo. E ainda assim escolhes essa realidade. Te falo dessa distância entre o querer e o executar.
Sabes o que realmente desejas? Acredito que ainda não saibas, pois titubeias nos teus movimentos diários. Tens um pé cá e o outro acolá, ou seja, não escolhes verdadeiramente o bem. Vos falo tanto dessas coisas, mas repito com o objetivo de abrir-te os olhos. Essa vida na qual te encontras inserido por agora é uma ínfima parte do todo. Mas essa também é uma peculiaridade da criatura humana, sentir-se separado. Te sentes separado do todo e de tudo, inclusive das tuas existências pretéritas e também das vindouras. É como se soubesses que existe um incêndio a ser combatido, mas deixas as chamas consumirem o que te é de mais precioso. Presta muita atenção nos teus sentimentos, são eles que produzem os pensamentos. A mente da criatura está sempre envolta nas miudezas da vida. Os sentimentos são, na maioria das vezes, de pouca nobreza. Quando te das conta, já fostes assaltado pela mágoa, o ressentimento, a menos-valia, a decepção e tantos outros sentimentos que são cultivados pela criatura que desconhece ou não se recorda do que é o amor. Buscas de maneira incessante, no outro, o amor que deverias nutrir por ti mesmo. Esse mecanismo de desamor provoca sentimentos de autopiedade, jogando, consequentemente, o ser para os mais baixos patamares da existência. Portanto, cuides de ti mesmo, te nutre de bons sentimentos para que haja, então, um ressurgir de novos pensamentos. A vida é grande oportunidade de aprendizado e refazimento. Não desperdices mais essa chance. A insistência em permanecer nesse estado de inércia provocará um aumento de energias densas, que com certeza contribuem para o agravamento da condição atual de desequilíbrio e sofrimento. Que a paz e a luz do Mestre Jesus sejam abundantes em vossas vidas. Grande e fraterno abraço. Obrigada. Vamos lá, gente. Recompor o fôlego. Vou passar para a Helena aqui. Ah, não, eu que vou passar o slide. Estás aí, Helena? Foi forte, hein, Felipe? Oi? Foi forte, hein? É. Todo mundo bem? Como diz aquela história, pegou pesado. Helena está com o microfone fechado. Ah, sim, pronto, agora eu abri. Bem forte mesmo, Carlinhos, essa mensagem, eu até fiquei assim parada, custei para me mexer, assim, porque Essa foi direto para mim. daria, não seja egoísta, é para todos nós, meu amigo, para todos nós, meu Deus. É, verdade. Vai lá, Helena, toda tua. Bom, então vamos lá. Boa noite a todos, né? Por sorteio, segundo Jorge, essa aula coube a mim, né? Amai os vossos inimigos. E me lembro como se fosse hoje, né? E acho que alguns ainda vão lembrar, ao início dos meus estudos lá no Ceará, quando essa frase, assim, me lembro o Jorge falando disso aí e tal, e naquele momento que estava bem ruim, com aquele desentendimento, com aquela minha colega de trabalho, enfim, isso aí para mim era algo inconcebível. Foi a maior, assim, eu saía de lá indignada, do tipo, isso nunca vai acontecer, enfim, isso era inaceitável para mim, né? E aos poucos as coisas foram ficando um pouquinho mais claras, né? E hoje eu acho que eu consigo, pelo menos, falar um pouco a respeito, espero que todos me ajudem, né? Porque realmente eu acho que essa máxima é a mais complexa, eu diria, né? Justamente por conta do nosso orgulho, né? Porque como eu vou amar alguém que me machuca, alguém que me odeia, alguém que me faz mal? Como assim, né? Então, mas é sobre isso que nós vamos falar e espero poder contar com a participação de todos. É o capítulo 12, né, do Evangelho segundo o Espiritismo. Pode passar, Cris? Esse capítulo apresenta os seguintes subtítulos. Primeiro, nós vamos falar de retribuir o mal com o bem. Os inimigos desencarnados,
Se alguém vos bater na face direita, apresentar-lhe também a outra. Instrução dos espíritos. Vamos falar sobre a vingança e sobre o ódio. Pode passar, Cris. Então, comecemos. Atribuir o bem com o mal. Ou, perdão, atribuir o mal com o bem, né? Aprendestes o que foi dito. Amareis o vosso próximo e odiareis os vossos inimigos. Essa era a lei antiga, né? Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos perseguem e caluniam, a fim de serdes filhos do vosso Pai, que está nos céus, e que faz se levante o sol para os bons e para os maus, e que chova sobre os justos e os injustos. Porque, se só amardes os que vos amam, qual será a vossa recompensa? Não procedem também assim os publicanos? Esse texto, essa parte aqui já diz boa parte da nossa aula dá para ser conversada apenas aqui, né? Porque veja bem, se eu só sei amar aos que me amam, aos que me fazem bem, o que me difere das outras pessoas? De que forma eu serei filho de Deus, posso ser considerado filho de Deus, se eu fizer a mesma coisa que todos fazem? Que grande vantagem há em amar apenas aqueles que nos amam? Então, nós não somos diferentes, não podemos, em nada seremos diferentes daquelas pessoas que a gente critica também, né? Aí ele diz, amai os vossos inimigos e fazei o bem aos que vos odeiam. Como fazer o bem aos que nos odeiam? Como que eu vou fazer isso? Né? É sobre isso que nós vamos explorar também bastante. E orai pelos que vos perseguem e caluniam. Nós já falamos bastante sobre isso também, né? Que esses que eu considero inimigos, na verdade, não são inimigos, né? As pessoas estão ali, a gente convive diariamente com essas pessoas que às vezes nos ofendem, nos magoam, mas há um propósito divino por trás de tudo isso, né? Por que eu estou me magoando? O que essa pessoa fez que me magoou? Por que me magoou? Né? Então, assim, a gente já tem uma lei que eu acho bastante interessante, que a lei de Deus ela é econômica, né? Então, ela sempre junta aquele que precisa fazer com aquele que precisa receber, né? Então, assim, ó, esse seria o ponto inicial. Esse inimigo, que eu considero inimigo, como eu tinha lá para aquela minha colega de trabalho, como uma inimiga feroz, que quase me jogou no fundo do poço, me fez cair em depressão, hoje eu posso dizer a vocês que eu agradeço a essa minha colega, porque por conta de todas as coisas que aconteceram entre nós, por tudo que eu chamava de mal, né, de coisas ruins, na verdade, foi isso que me fez dar uma virada na minha vida, foi isso que me fez começar a ver as coisas de forma diferente. O que eu via nela que eu detestava, na verdade, é o que há em mim e que eu detesto em mim, né? Então, assim, ó, a questão do espelho que hoje eu consigo perceber isso, né? Que realmente eu estou sendo espelhada, né? Quer dizer, eu estou dando de cara comigo mesma a todos os momentos, por intermédio das pessoas que cruzam o meu caminho, né? Então, essa é a primeira dica, assim, primeira fala que eu gostaria de ter, né? Que nós não temos inimigos. Nós temos amigos que nos fazem enxergar o que a gente precisa ver, que nos mostram quem somos de verdade, né? E se me magoam, é para eu enxergar que está sendo magoado, na verdade, é meu orgulho, meu ego, né? Então, assim, tem várias situações que a gente precisa esclarecer e precisa amadurecer, né? Fazer o bem. Como que eu vou fazer o bem para quem me odeia? Se eu, pelo menos, conseguir não odiar, né, já é uma grande coisa. Se eu, pelo menos, consigo não querer ter vontade de me vingar, já é uma grande coisa. E se eu orar por eles mesmo, nossa, aí eu vou ter uma virada de chave bem grande na minha vida. Mas vamos à frente, Cris. Vamos à frente para ir conversando melhor. Só um pouquinho antes disso. Volta lá, Cris, por gentileza.
eu gosto muito dessa parte ali que diz, né? Porque Deus faz levantar o sol para os bons e para os maus. Ele não faz distinção. Então, por que eu tenho que fazer, né? Ele faz chover sobre os justos e sobre os injustos. Então, todos têm as mesmas possibilidades. Então, se eu quiser ser filha desse nosso Pai, eu pelo menos tenho que começar a enxergar a vida de uma forma um pouquinho diferente. Pode passar, Cris. Se apenas os vossos irmãos saudardes, o que com isso fazeis mais do que os outros? Não fazem outro tanto os pagãos? Então, se eu fizer o que todos fazem, os pagãos, aqueles que não acreditam em Deus, aqueles que não, né? Eu vou agir da mesma forma que eles, então o que vai me diferenciar? Eu vou ser pagão também, porque isso é o que todos fazem, né? Os pagãos não acreditam em Deus, amam apenas os que os amam e odeiam os que perseguem, caluniam e se vingam, né? Então, se eu não conseguir fazer algo diferente, eu serei igual a eles. Digo-vos que, se a vossa justiça não for mais abundante que a dos escribas e fariseus, não entrareis no reino dos céus. O que seria a vossa justiça? Se a vossa justiça não for mais abundante que a dos escribas e fariseus. Então, isso, o que seria essa vossa justiça? É justamente eu fazer diferente do que faz os escribas e os fariseus. É eu começar a olhar as pessoas que me ofendem de uma forma diferente, não guardar o rancor, aprender, principalmente, prestar atenção no que aquela situação está querendo me dizer, porque Deus tem um propósito, com certeza, Deus tem o seu propósito. Se somente amardes o que vos amam, que mérito vos reconhecerá, uma vez que as pessoas de má vida também amam os que as amam. Se o bem somente o fizerdes aos que vô-lo fazem, que mérito se vos reconhecerá, dado que o mesmo faz a gente de má vida. Tanto as pessoas de má vida, que a gente chama de pessoas más, né? Que até o pior bandido, o pior dos bandidos, né? Que a sociedade classifica como sendo assim, ele ama os seus também, ele ama os seus filhos, né? Ama sua esposa, ama seus pais, ama seus irmãos, então ele também ama. Então, mas assim, ele só ama as pessoas que o amam, as pessoas que são especiais para ele. Então, assim, se eu só fizer isso também, eu vou ser de má vida também, não vai haver nada de diferente em mim. Como eu quero ser filha de Deus? Como eu encho a minha boca para dizer que meu mestre é Jesus, que Deus é meu Pai, né? Se eu faço igual a todas as pessoas, se não tem nada de diferente em mim, se não há amor em mim, se não há compaixão, se não há não há boa vontade para com o meu semelhante, se não tiver em mim um pingo de caridade para com aquelas pessoas que de repente cruzam o meu caminho e são desagradáveis, me machucam, né? Então, se eu não conseguir olhar esse meu próximo como um filho de Deus, que também está na jornada, que também tem os seus sofrimentos, se eu não souber tolerar essas coisas, não seria considerada filha de Deus. Seria apenas mais um na multidão. Não sei se alguém quer comentar alguma coisa, senão podemos passar. E continuando, se só emprestardes aqueles de quem possais esperar o mesmo favor, que mérito se vos reconhecerá. Quando as pessoas de má vida se entreajudam dessa maneira, para oferir a mesma vantagem, não é a mesma coisa que a gente está falando, né? Que diferença vou ter? Eu só vou emprestar dinheiro, ou qualquer coisa, para quem eu souber que vai me pagar. Se eu já sei que não vai pagar, mesmo que ele esteja numa necessidade, eu não vou emprestar. Isso é o que todo mundo faz. Então, de nada me diferencia, né, dos outros. Pelo que vos toca, amai os vossos inimigos. Fazei bem a todos e auxiliai sem esperar coisa alguma. Eis a chave, eis o mistério, eis a grande lei. Então, assim, amai os vossos inimigos. Fazei o bem a todos, independente se é inimigo, se é amigo.
tem que fazer o bem a todos, e auxiliar sem esperar coisa alguma. Eu não posso... isso era uma coisa que a gente... Eu já fiz isso muitas vezes, né, em épocas em que a gente assumia cargos. Então, a gente selecionava as pessoas, né, algumas a gente tratava bem e outras nem tanto. A gente tratava bem aquelas pessoas que poderiam me dar alguma coisa em troca, aquelas pessoas que poderiam influenciar positivamente na minha vida, né? Então, essas eu tratava bem. As outras, não que tratasse mal, mas não tinha, meu empenho era diferente, né? Então, fazei bem a todos e auxiliar sem esperar coisa alguma. Então, muito grande será a vossa recompensa e sereis filhos do Altíssimo, que é bom para os ingratos e até para os maus. Sede, pois, cheios de misericórdia, como cheio de misericórdia é o vosso Deus. Então, é isso, gente. Nós temos que dar o primeiro passo nesse sentido, começar a pensar. Eu não sei se tem alguém aqui me ouvindo, né? Mas da mesma forma, com a mesma mentalidade que eu tinha quando eu comecei o curso, quando eu via isso, eu repito, assim, para mim era inconcebível, né? Mas hoje, graças a Deus, depois de bastante leitura, bastante estudo e muita oração, porque não é fácil, né? Mas hoje eu pelo menos consigo parar e olhar aquela pessoa que está aí, a princípio, está me ofendendo, ou está me xingando, ou está me olhando atravessado, ou está debochando, né? Olhar como um sofredor, olhar como um filho de Deus, como a gente é, né? Isso é que vai nos fazer diferente. E se eu começar a fazer isso e não retribuir essa maldade que às vezes, não, ele está sendo, né? Está sacaneando comigo, está me agredindo, né? Se eu, pelo menos, não retribuir e não alimentar a raiva e olhar esse meu próximo, olhar esse irmão como um sofredor, né, e parar, não reagir, não ficar xingando, não ficar pagando na mesma moeda, certamente já seria um grande avanço nessa minha existência. Podemos passar, Cris? Se o amor ao próximo constitui o princípio da caridade, amar os inimigos é a mais sublime aplicação desse princípio, porquanto a posse de tal virtude representa uma das maiores vitórias alcançadas contra o egoísmo e o orgulho. Se o amor ao próximo constitui o princípio da caridade. A Tati estava falando isso no finalzinho da aula, né? O que é a caridade? Caridade, olha, eu acho que a maior aplicação da caridade é essa. Amar os inimigos, né? Ou, mas eu não sei, isso é impossível, não consigo, como é que eu vou amar os meus inimigos? Bom, comece pelo menos não odiando. Comece pelo menos olhando como uma pessoa, como um sofredor. Comece olhando o que essa pessoa está fazendo para ti, né? Isso aí já vai parar a tua reação, que para mim já é uma grande coisa. Quando para a reação, já é uma grande coisa. Certo? Helena? Então, oi? Posso fazer um comentário? Que se eu levantar a mão, tu não vê, porque eu tô de roupa. Pode fazer. Não, é que essa questão sempre me foi assim, tinha uma dúvida, né? Poxa, como é que eu vou amar o meu inimigo? Tá, mas como é que eu vou tratar? Eu vou tratar da mesma maneira como eu trato um amigo, né? E aí no livro da Joana de Ângeles, Jesus e o Evangelho, esse aqui, ó. Eu até tinha separado antes da aula, porque eu marquei uma parte do texto que para mim foi muito esclarecedora, né? De como conduzir isso, né? Amar o inimigo. Daí ela diz assim: o amor ao próximo recomendado pode ser definido como companheirismo, solidariedade no sofrimento e na alegria, amizade nas situações embaraçosas, capacidade de desculpar sempre, produzindo uma vinculação afetiva, esses são os amigos, né? Que suporte os atritos e os conflitos típicos de cada qual. Pelo seu significado profundo, é um amor diferenciado daquele que deve ser oferecido ao inimigo, a quem se faz ofensor, projetando sua imagem controvertida e detestada por si mesmo naquele que lhe torna vítima. Amar a esse antagonista é não lhe retribuir a ofensa, não o detestar, não o conduzir no pensamento, conseguir libertar-se da sua agressividade,
né? Então, é preciso que a gente entenda essa diferença, porque eu não sei se outras pessoas tinham essa dúvida, mas eu tinha. Então, eu me sentia, às vezes, culpada, porque eu exigia de mim mesma um amor que eu tinha que ter como eu tenho com os amigos, né? E na verdade, para mim, foi muito esclarecedor aquela parte ali, porque é diferente, né? Eu vou até falar sobre isso depois, um pouquinho mais à frente, porque no Evangelho também ele faz bem essa diferença, ele enfatiza bem. Nós nunca vamos amar um inimigo da mesma forma que a gente ama um amigo, um irmão, até porque a vibração é outra, né? Mas Sim. é pelo menos não odiar, não retribuir, né? Parar as reações, né? Não deixar o ódio, não deixar a raiva tomar conta. É por isso que eu digo, é um começo, né? Isso aí vai ser um processo muito longo. Sim. Hoje eu digo para vocês, assim, eu acho que não, eu não sei se tem alguém aqui que consiga amar aquele que bate na tua cara, assim, de cara, nossa, óbvio, né? Mas pelo menos começar a olhar como um sofredor, começar a olhar como uma pessoa que precisa, né, do nosso amor. Muitas vezes as pessoas nos agridem porque querem a nossa atenção, querem que a gente olhe para elas, sabe? Tipo aquela fala em mal, mas fala de mim, né? Então, assim, é todo um contexto diferente, com certeza. Mas aí está o princípio da caridade. O princípio da caridade está nisso, no meu ponto de vista, assim, né? Olhar para esse irmão, olhar para esse próximo que está aí me ofendendo, que está me magoando, né? Ele é filho de Deus também, é nosso irmão, né? Quais as razões que ele tem para estar agindo dessa maneira? O que eu sei da vida dessa pessoa? Não sei nada. Não sei nem o porquê que ele está agindo dessa maneira, né? Como eu já compartilhei com vocês, aquele senhor, né? Aquela vez que eu fui lá primeira vez que eu fui lá no prédio onde meu filho mora. Nossa, um senhor que de nada me agrediu, aí eu fico, mas o que eu sei da vida dele? Agora, uma pessoa que age dessa maneira, pelo menos a nossa compaixão merece, porque é um sofredor. Pessoas felizes não agem dessa maneira, né? Pessoas que amam não agem dessa maneira. Pessoas de bem com a vida têm um comportamento diferente, né? E esse que está em verde ali, que eu acho muito, né, até grifei bastante, porque porquanto a posse de tal virtude representa uma das maiores vitórias alcançadas contra o egoísmo e o orgulho. Principalmente a questão do orgulho, né? Porque até pouco tempo eu acho que muitas pessoas ainda pensam assim, né? Eu não posso deixar barato. Como que a pessoa me agride, eu deixo barato, eu viro as costas e saio? Como assim? Eu tenho que revidar. Cadê meu orgulho, né? Cadê minha honra? Eu tenho que lavar minha honra, como se falava muito antigamente. Então, assim, ó, essa caridade, quando eu parar de revidar, quando eu olhar para esse irmão como um sofredor e, sabe, eu vou conseguir, pelo menos, não deixar que o meu orgulho fale mais alto. Eu tenho que deixar a caridade falar mais alto. Eu tenho que olhar esse irmão realmente como um sofredor. E também, nunca esquecendo, né? Não há injustiça divina, gente. Né? Se eu estou recebendo aquilo ali, se eu estou recebendo uma ofensa, algum aprendizado tem que ter, né, nessa situação também. Alguma coisa há por trás disso, né? Nem que seja para me mostrar o quanto eu sou arrogante, o quanto eu sou orgulhosa, o quanto eu sou ciumenta, o quanto eu sou soberba, né? Então, assim, ó, com certeza alguma mensagem há. Entretanto, que foi o que a Cris acabou de falar, né? Há geralmente equívoco no tocante ao sentido da palavra amar nesse passo. Pode passar, Cris. Jesus não pretendia, ao dizer essas palavras, que se deve ter pelo inimigo a mesma ternura que se tem por um irmão ou amigo. A ternura pressupõe confiança. Ora, não se pode ter confiança naquele que se sabe que nos quer mal. Então, não tem como ser igual mesmo. Um amigo, um irmão, eu confio, eu me entrego, né? Não fico esperando nada de ruim, embora às vezes venha, né? Mas é uma questão de confiança. Já uma pessoa que me faz, que eu sei que não quer o meu bem, eu não posso me entregar assim, confiar e ter o mesmo sentimento, né, que eu tenho por um amigo. Não se pode ter para com ele as efusões da amizade, desde que se sabe que é capaz de abusar delas. Entre pessoas que desconfiam uma das outras, não se pode haver impulsos de simpatia existentes entre aquelas que se comungam nos mesmos pensamentos.
Então, é essa mesma situação. Não dá para exigir de uma pessoa que ela tenha os mesmos sentimentos pelo amigo de verdade, pelo irmão, do que aquele que ofendeu. Isso é praticamente impossível. Talvez, né, nós temos que estar bastante evoluídos lá para que, né, como diz o Chico Xavier uma vez, eu já nem me ofendo mais. Então, talvez nesse dia a gente vai amar a todos da mesma forma, né? Então, não se pode, enfim, ter a mesma satisfação a encontrar um inimigo que se tem com um amigo. Então, vamos começar por aí. Não é a mesma coisa. Eu não vou amar da mesma forma, né? Mas o que eu posso fazer, então? Como eu devo agir? Se eu não vou amar da mesma forma, o que eu posso fazer para amar? Então, o que Jesus quer dizer, amar o vosso inimigo? Pode passar, Cris. Esse sentimento, por outro lado, resulta de uma lei física, a da assimilação e repulsão dos fluidos. O pensamento malévolo emite uma corrente fluídica que causa penosa impressão. O pensamento benévolo envolve-nos em um eflúvio agradável. Então, é a mesma coisa, a gente está sendo repetitivo. Então, se eu estou andando na rua e vendo e encontro um amigo meu, nossa, aquele amigão mesmo, nossa, meu coração vai palpitar, eu vou ter vontade de chegar, de abraçar, eu vou ter a confiança de me aproximar desse meu amigo. Agora, eu vou encontrar uma pessoa que sei que me deseja mal, eu não vou chegar e abraçar e, nossa, não tem como. Até porque, como está colocado ali, é uma lei física, a assimilação e repulsão, né, dos fluidos. Então, o que eu vou emitir, né, a energia que eu vou emitir ao encontrar um amigo é completamente diferente daquela que eu vou emitir em encontrar alguém que eu sei que não me quer bem. Aí eu não vou ter a mesma natureza, não vou ter o mesmo tratamento. Nem eu e acredito que nem ninguém, né? Daí a diferença de sensações que se experimenta a aproximação de um inimigo ou de um amigo. Amar os inimigos não pode, pois, significar que não se deve fazer nenhuma diferença entre eles e os amigos. Então, vamos começar por isso aí, tá? Não quer dizer que a gente, não, tem que tratar todo mundo igual, eu tenho que ter o mesmo sentimento, eu tenho que, né? Não, isso não existe, certo? Então, não é isso que está sendo pedido de nós, né? Esse preceito parece difícil e até mesmo impossível de se praticar, porque falsamente supomos que ele prescreve darmos a uns e a outros o mesmo lugar no coração, né? Então, torno a dizer, acredito que, quando estivermos num grau de evolução, né, bem grande, talvez isso possa acontecer. Por quê? Porque eu não vou mais me ofender. Quando é que eu não vou mais me ofender? Quando eu não tiver mais o orgulho, não tiver mais o egoísmo, quando, né? Porque assim, o que causa ofensa? Por que as pessoas me ofendem, né? Elas me ofendem, como eu falei há pouco, porque me mostram uma coisa que eu não quero ver, batem no meu orgulho, batem no meu ego, querem me humilhar. Então, isso é minha dor. Então, se no momento em que eu não tiver mais nada disso dentro de mim, talvez nada mais me ofenda, né? E aí eu vou poder, não vou mais ter inimigos, então eu vou poder amar a todos, né? Como a aula da Tati falou, né? Amar o próximo como a ti mesmo. Eu vou amar a todos, por quê? Porque eu não tenho mais nada para me ofender, né? As pessoas não vão mais me ofender, né? Então aí eu posso estar no mesmo patamar de amigos e inimigos. Por enquanto, né? Aqui na Terra, nesse planeta, na Terra, um planeta de provas, de expiações, né? Onde a gente está aqui realmente para buscar esse autoconhecimento, para clarear as nossas sombras, né? Enquanto isso acontecer, eu realmente não tenho como guardar, colocar o mesmo, assim, botar amigo e inimigo dentro, ocupando o mesmo lugar na minha vida, né? Isso realmente, por enquanto, eu acho que é complicado. Pode passar, Cris. Amar aos inimigos não é, pois, ter por eles uma afeição que não é natural, uma vez que o contato com um inimigo faz bater o coração de maneira inteiramente diversa que o de um amigo. Mas, então vamos lá, mas,
Então, se eu não tenho o mesmo sentimento, se o meu coração bate diferente, se eu não tenho a mesma confiança, se no meu coração os dois não ocupam o mesmo lugar, então como eu vou amar o meu inimigo? Mas não é eles ter ódio, nem rancor ou desejo de vingança. Isso já é um grande passo. É perdoá-los sem segunda intenção e incondicionalmente, pelo mal que nos fizeram. Puxa vida, como que eu vou perdoar? Se eu fui tão magoada, se eu fui tão ofendida. Como que eu não vou ter ódio se o nosso instinto, o nosso impulso primeiro vai ser esse, né? Mas assim, como que eu vou trabalhar isso em mim? Então é o que eu falei no início da aula. Como que eu vou trabalhar? Penso eu em duas frentes. Primeiro, sempre lembrando que este cidadão, este ser humano, né, este meu próximo, é filho de Deus tanto quanto eu, que normalmente aquele que é meu inimigo, entre aspas, que eu chamo assim, que me ofende, que me humilha, que me magoa, né? Então, duas situações. Primeiro, eu não sei nada sobre ele, não sei as feridas que ele tem no coração, não sei as mágoas que ele carrega na vida, né? E segundo, olha o que ele está fazendo, olha por que aquela atitude dele está te magoando. Então, há um ensinamento aí também, né? Então, se a gente começar a olhar essas questões, olhar como um irmão que sofre e olhar como uma oportunidade de aprendizado, uma oportunidade de evolução, né? E pensar sempre assim, ó, eu hoje costumo, né, pelo menos tento, né, estar bastante atenta nessa questão. Tudo que me acontece, todas as situações pelas quais eu passo durante o dia, algum propósito tem, algum ensinamento tem. É uma prova, ou às vezes uma expiação, mas é olhar todos os acontecimentos como dessa maneira, olhar como ensinamento, como uma possibilidade, né, de uma oportunidade, eu diria, né, uma oportunidade de crescer, de me enxergar, de me olhar, né? Eu sempre digo assim, por que que me ofendeu tanto? Por que que tal atitude me deixou desse jeito? Então, na verdade, o problema está muito mais comigo do que com quem me ofendeu, né? Então, olhar isso aí, olhar essa ofensa, olhar esse mau sentimento, esse rancor, por que que me deixou assim? Então, alguma coisa tem, né? Então, assim, são lições que a vida nos dá. Todos os dias a gente recebe várias lições. Cabe a nós escolher aprender ou escolher deixar passar, odiar e simplesmente, né, tocando a vida, tá bom? Então, é não opor nenhum obstáculo à reconciliação. Então, veja bem, a pessoa me magoou, me maltratou, me ofendeu, me fez chorar, pá. Aí eu opa, vamos olhar essa situação. Beleza, vou levar uns dias até pelo menos acalmar o meu coração, né? Procurar entender o que aconteceu, enfim, né? Buscar o aprendizado naquela situação. Mas, beleza, passou os 2, 3 dias, bom, não vou, eu escolho, não quero odiar, não vou guardar mágoa, né? Não vou me vingar, tudo bem, mas não quero mais olhar para a cara dele. Isso aí não mudou nada. E se ele quiser se reconciliar comigo, como é que vai estar o meu coração nesse sentido? Né? Então, assim, é deixar a porta aberta. Não digo que a gente tenha que talvez, não, mas eu vou me humilhar se eu ficar lá correndo atrás da pessoa que me magoou. Tudo bem, se não está preparado para isso, está tudo bem, né? Mas pelo menos, se ele fizer algum movimento na tua direção, mantenha as portas abertas, aceite esse movimento, né? Aceite as desculpas que talvez ele venha te pedir. Então, é desejar-lhes o bem em vez do mal. Eu não preciso estar ali, não vou fazer nada. Tudo bem, mas a vida vai dar a resposta. Eu já estou desejando mal para ele. Tomara, Deus, que alguém faça com ele o que ele fez comigo. Estou desejando mal. Então, assim, ó, esse amar, vocês estão vendo, é uma forma de lidar, de não deixar os sentimentos ruins tomarem conta. É manter o coração limpo, sabe? É perdoar, mas de que forma? Lembra? Por que eu tenho que perdoar? Por que eu devo perdoar? Porque ele é um sofredor como eu. Porque muitas vezes, provavelmente, ele está como instrumento de Deus para me mostrar o que eu preciso ver. Então, por essas razões, eu devo perdoar.
né? Porque provavelmente eu devo ter provocado alguma situação. Porque assim, como que alguém vai chegar e me ofender de graça? Né? Alguma situação, às vezes eu provoquei até de forma impensada, né? Então a gente tem que analisar isso tudo. Então assim, ó, não fica desejando o mal. Fica com a porta aberta, se ele quiser se aproximar, vamos lá, vamos tentar. Não desejo o mal. É alegrar-nos em lugar de aborrecer-nos com o bem que lhes atinge. Às vezes a gente fica pensando, nossa senhora, o cara sacaneou comigo, me fez mal, me machucou, agora ainda foi promovido. Olha que absurdo, né? Então, assim, é algo bastante complexo ainda, como eu digo, no degrau de evolução que a gente está, se abrir para isso tudo assim, né? Não cultivar o ódio, não querer vingança, não desejar o mal, ficar feliz com ele, vendo ele se dar bem. Então, assim, eu vejo que é algo bastante complexo, né? Então, mas a gente precisa começar a ser diferente, porque volto a dizer para vocês, se nós não fizermos nada disso, não podemos nem ser chamados de cristãos, muito menos de filho de Deus, porque isso aí é que todo mundo faz. Então, Deus espera um pouquinho mais de nós, né? Deus espera que a gente realmente consiga fazer diferente, começar. Tudo é uma questão de hábito, né? É começar a fazer diferente, sabe? Vamos lá, Cris. Ô, Cris, eu não tô vendo mãozinha, não tô vendo nada. Qualquer coisa você me avisa, tá bom? Ô, Helena, só tem que ver, falta 2 minutos só. Opa! Não sei Tem se quer quanto te dessa fazer isso. figurinha? Oi? Ou o Jorge não vai falar nada na minha aula de hoje? Credo, que abuso. Tu não consegue ler? Consigo? Tô Ah, tá. perguntando, digo, o Jorge não vai se pronunciar em nada? Uhum. Ou ele tá dormindo? Não, acho que tá ali, né? Jorge? Não tá, não. Oi, Ah, a tá aula está aí? excelente, eu só estou escutando aqui, assimilando, e não houve Ah, necessidade, né? Você está muito maravilhosa, Helena, parabéns. ai, meu Deus, então tá bom. Ô, Cris, essas figurinhas coloridas tem essa e mais uma? Só essa é a última? Não, essa é a última. Eu vou acabar essa, pode ser então? Depois aí a gente deixa, já sabe onde é que retoma. Pode ser, rapidinho, tá? Então, assim, ó, é estender-lhes a mão prestativa em caso de necessidade. É abster-nos por atos e palavras de tudo que possa prejudicá-los. Segurar a língua na boca, não ficar falando mal da pessoa, não ficar reverberando aquele acontecimento, contando para todo mundo, sabe? Porque não basta que eu tenha raiva do meu inimigo, eu quero que as outras pessoas também tenham raiva. Então, veja assim, né? É abster-nos por atos e palavras. Então, por mais complicado que seja, a gente precisa dar esse primeiro passo, né? E estender-lhes a mão prestativa em caso de necessidade. Veja que grandeza, né? Uma pessoa que foi magoada, que foi humilhada, de repente ela vai lá e estende a mão para o seu ofensor. Olha que maravilha, né? Enfim, pagar-lhes o mal com o bem, sem intenção de humilhá-los. Porque veja bem, também tem essa situação. Eu encho a minha boca para dizer assim, eu perdoo, eu perdoei o que ele me fez. Eu encho a boca para que todos vejam o quanto eu sou boa. Isso não adianta de nada, né? Isso aí não é benefício nenhum. Então, assim, ó, é pagar o mal com o bem sem intenção de humilhá-los, assim, tudo que for fazer, procurar fazer com o coração, né? E eu penso assim, ó, isso vai ser um processo longo, como eu disse a vocês, de todas as máximas, para mim, é mais complexa, né? Ainda e a gente precisa amadurecer. Mas assim, ó, nós precisamos entrar no movimento, pelo menos pensar em fazer diferente, tá? E quando a gente não consegue, quando aquela raiva vem, insiste em nos manter e ficar querendo que a gente se vingue, então nós temos sempre a oração a nosso favor, né? Vamos chamar para Deus, que ele, né? Peçamos para Jesus que nos ajude a não deixar a raiva tomar conta, que nos lembre que ele também é nosso irmão, enfim, vamos começar a fazer diferente. Esse é o nosso desafio.
É isso. Obrigada a todos. Terça-feira a gente termina, na próxima terça. Valeu, Helena, Cris? obrigada. Alguém quer fazer o fechamento? Senão eu mesma posso fazer. Faz favor então, Cris. Vou pedir que nesse momento nós todos possamos elevar os nossos pensamentos a Deus e a Jesus, agradecendo a oportunidade. Resgata-me, Senhor, deste estado de apatia. Tira-me deste mundo de trevas, que é a minha própria mente. Permita-me sentir o teu amor libertador. Tu és o grande centro. De ti emana a paz e a luz que me atrai. Mas minha ignorância e inconsequência me prendem entre os muros que eu mesmo construí. Eu sou aquela ovelha perdida. E tu, Senhor, como bom pastor, vens ao meu encontro. Me procuras. Então, te peço, querido mestre, que tenhas paciência e não desistas de mim. Mesmo perdido, há em meu coração um bom sentimento que insiste em pulsar. É através dele que chegarei a ti, pois teu amor me atrai. Senhor, Pai amoroso, dai-nos força e coragem para a superação de nossas fraquezas, que possamos sentir a tua presença e a tua luz. Que assim seja.